Boa tarde, queridos alunos do segundo ano A, do segundo ano B, da Escola Municipal Professora Nair Martins Rocha. Devido ao isolamento social, estamos já há vários dias sem aula, por conta desse isolamento, claro, mas eu preparei um vídeo, você já tem esse conteúdo no caderno, é o último conteúdo que nós colocamos na lousa, eu coloquei na lousa, vocês copiaram, né? Então agora eu vou fazer uma breve explicação e depois vocês terão um texto complementar e mais duas atividades e uma prova que seria o simulado, que já tinha até data marcada, não fosse o isolamento, não fosse essa parada que a gente foi obrigado a fazer. Então, esse material ajudará na resolução das questões dos trabalhos. Serão 2 trabalhos mais uma prova. Mas vocês terão também o texto digitado, que vai ajudar bastante aí a respondendo as questões, tá? A gente começou a trabalhar falando sobre a teoria asiática, né? O homem americano é próprio do continente americano? Não, ele veio da Ásia para a América, atravessando o Estreito de Bering. Essa é a teoria asiática. Nós vimos no livro a imagem de satélite que mostra o Estreito de Bering, por onde o homem poderia ter passado. Outras teorias a respeito da origem do homem americano, nós também trabalhamos com mapa em sala de aula. Mas o que nos interessa aqui é a teoria asiática, atravessou o Estreito de Bering e chegou até o continente americano, né? Depois nós trabalhamos também a diversidade cultural dos povos que aqui viviam. Quando os portugueses aqui chegaram, acharam que os índios eram todos iguais, os povos que aqui viviam eram todos iguais. Pelo contrário, eles eram diferentes. Isso aí foi estudado, foi observado ao longo do tempo. Essa diversidade cultural entre os nativos brasileiros acontece até hoje, né? São povos diferentes, falam línguas diferentes, situam-se em locais diferentes. É uma população que tem uma diversidade cultural. Essa diversidade já era do tempo que os portugueses aqui chegaram. Tá. Portugal, país pioneiro. O que é ser o país pioneiro? País primeiro que começou o processo das grandes navegações. O que foram as grandes navegações? Foram viagens ao longo do litoral do continente africano e também as viagens que foram feitas para o continente asiático e americano. Então, as grandes navegações englobam essas viagens realizadas pelos portugueses, pelos espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, né? Portugal foi o país pioneiro por quê? Porque ele acumulou vários fatores que deram a ele essa condição de ser o país pioneiro. Uma região, o território, né, a localização geográfica de Portugal, voltado para o oceano. Então, isso favoreceu a formação de portos naturais. Uma burguesia rica, interessada em ganhar dinheiro com o comércio, com as viagens marítimas. Também o governo, que dava apoio a essa burguesia rica, né, para fazer o comércio e ganhar mais dinheiro. Nessas viagens marítimas, eles conquistaram o litoral do continente africano, chegaram até a Ásia, Calicut, no sul da Índia, e chegaram também ao continente americano. Essas viagens marítimas trouxeram a Portugal uma posição de destaque, né, de pioneirismo. As grandes navegações também trouxeram mudanças, porque a Europa deixou de ser a mesma, né? Passou a ser uma Europa enriquecida, especialmente a Espanha, que se enriqueceu com o ouro, a prata tirada aqui do continente americano. Portugal também enriqueceu, fazendo a exploração dos produtos que aqui tinha. Nessa exploração, nós podemos avaliar os ciclos econômicos. O pau-brasil, aí falamos do escambo, que era o comércio à base de troca. O nativo cortava as madeiras de pau-brasil, entregava para os portugueses pagavam eles com produtos de baixo valor comercial. Isso é o escambo, né? O comércio sem o dinheiro, sem o pagamento de moeda, mas sim com produtos de baixo valor comercial, no caso aqui.
Depois, quando começa a colonização portuguesa aqui, é o cultivo da cana-de-açúcar, para a fabricação do açúcar, para atender o mercado europeu. Final do século XVII e ao longo do século XVIII, a exploração do ouro, do diamante aqui no Brasil. Depois nós temos o café. O café ele aparece também no século XIX, século XX. Aí o Brasil já está independente de Portugal, já está numa outra fase política, já não é mais Brasil colonial. Mas o café vai ganhar muito destaque no século XIX e século XX. Também nós falamos sobre as bandeiras. As bandeiras foram responsáveis pela expansão do território brasileiro. O que foram as bandeiras? Expedições particulares. Homens que saíram da capitania de São Paulo e foram para o interior. Fazer o quê? Capturar indígenas. Para quê? Para vender como mão de obra aos colonos paulistas. Procurar ouro, pedras preciosas. E encontrar ouro na região das Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Aqui no Brasil também foram realizadas, o rei de Portugal mandou realizar expedições de reconhecimento, reconhecer o litoral brasileiro. Expedições de exploração, explorar as riquezas que o Brasil tinha, que ele apresentava. E as expedições guarda-costas, expedições essas para proteger o litoral da invasão de franceses, ingleses e holandeses, que estavam de olho nas riquezas do Brasil. Aí essas expedições guarda-costas elas não foram muito favoráveis, não porque elas tiveram aí dificuldade em estar protegendo o litoral do continente, o litoral brasileiro, porque a ação dos franceses, ingleses e holandeses era uma ação muito rápida e para afastá-los daqui deu um pouquinho de trabalho. E nós vamos finalizar, inclusive no texto que vai ser digitado, eu vou colocar as diferenças entre colônias de exploração e colônias de povoamento. E aí vocês vão definir que o Brasil encaixa-se nas colônias de exploração. Né? Então, o Brasil, dentro do continente americano, o Brasil é um exemplo de colônia de exploração. Quer dizer, a maior parte do território brasileiro foi um exemplo de colônias de exploração. E pouquíssimos territórios de povoamento. Então, no texto, vocês vão ter a diferenciação. O que é ser colônia de povoamento, o que é ser colônia de exploração. E uma coisa que não está aqui, não, é a questão das sesmarias. As sesmarias eram grandes fazendas doadas a portugueses, a nobres portugueses que quisessem vir para o Brasil e iniciar o plantio, a exploração do território. As sesmarias deram origem às fazendas, às grandes fazendas que hoje marcam a divisão da terra no Brasil. Né? Boa parte das boas terras brasileiras concentra-se nas mãos de poucas pessoas. Então, isso tem um passado, tem uma história. Começa lá com as sesmarias, porque o nobre português não viria para cá para receber um lote pequeno de terra, ele viria mediante um lote grande de terra. Então, essas sesmarias começa aí, né, o berço da divisão da estrutura fundiária no Brasil. Por enquanto é só. Bom trabalho para vocês. Realize as atividades assim, tranquilamente. Vocês têm o conteúdo no caderno, pode pesquisar no caderno, que lá vocês vão encontrar a resposta. Obrigada.